Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina. Nós estamos entrando agora e vamos discutir o quarto requisito da norma. Então, relembrando, nós vimos o primeiro requisito, que foi a política ambiental. O segundo requisito, que foi o planejamento. O terceiro requisito, que foi a implementação e a operação do sistema. E o quarto requisito é a verificação. Então, olha só, nós estabelecemos uma política, que é o nosso propósito, nós planejamos as ações, estamos executando agora as nossas ações. Nesse momento em que nós estamos executando as nossas ações, eu preciso saber se elas estão sendo executadas tal qual eu planejei. Então, por isso, essa etapa da verificação. Se eu deixar para avaliar só lá no final do ano, por exemplo, do período que nós estabelecemos como referência planejada, eu não vou ter tempo de ajustar se for necessário. Então é importante essa etapa da verificação e que ela seja o quê? Periódica. Então essa etapa está relacionada com monitoramento e avaliação. Sobre o quê? Sobre o programa de gestão ambiental que nós estabelecemos até então. Tá? E o que é esse acompanhamento, monitoramento e avaliação? Bom, é importante que nós temos a seguinte situação. Quando eu falo de acompanhamento, é simplesmente eu ir lá e dar uma olhada. Certo? Vamos considerar um exemplo de uma obra civil de uma casa. Você está construindo a sua casa e, de repente, ela está em fase de execução. Você vai lá na obra e dá uma olhada. Isso que você está acompanhando. Até aí tudo bem. Agora, o que é monitorar? Monitorar é você pegar o projeto da obra, do qual estabeleceu de como ela deveria ser construída, e checar em loco se ela está sendo adequada àquilo que foi projetado. Isso é monitorar. E avaliar? Avaliar é o seguinte, se aquilo que foi planejado, aquilo que está sendo executado, está sendo prático. Porque às vezes pode ser que precisa ter um reajuste ou um ajuste. Eu chego, gente, puxa, isso aqui não está legal, vamos ajustar, vamos melhorar, porque a ideia era uma, mas na prática está sendo outra. Então a gente reavalia e redimensiona. Então essa é a importância, e olha só como ele é fundamental no processo de gestão. Ele tem importância do quê? De saber se aquilo que nós estamos executando está com o planejado e está atendendo às necessidades. Ok? Então, o monitoramento de avaliação, a norma diz isso, abre aspas, que o SGA, o Sistema de Gestão Ambiental, deve estabelecer procedimentos de monitorar e medir regularmente as ações que possam ter impactos ambientais mais significativos. É importante salientar que deve sempre haver registros de tudo, que nós denominamos como evidência. Então, o que é isso na realidade? Nós estamos aqui, até certo ponto, sendo repetitivo, quando nós falamos de trabalhar com a parte dos registros e identificar evidências. O que são essas evidências? Sempre que eu identifico e que eu trabalho com uma verificação, que eu vou avaliar aquele contexto, eu tenho que evidenciar que aquilo está de acordo com o previsto no nosso programa. Então eu registro isso. Eu mostro porque eu vou ter, nós vamos ver um pouco mais à frente, eu vou ter logo uma avaliação, uma auditoria. E nessa auditoria vai ser identificado o seguinte, se aquilo que eu disse que eu ia fazer, eu estou fazendo. Agora, eu simplesmente chegar para o auditor e dizer, olha, eu estou fazendo isso, ele vai até respeitar a tua opinião, mas ele vai querer saber como que isso foi evidenciado e como foi feito. Okay? Então, a importância de ter as evidências de todas as atividades. O que são essas evidências? São relatórios, são registros, são notas fiscais, são todo tipo de documento que pode dar a visão de que aquilo foi executado e comprovar aquela atividade. Um ponto importante é a periodicidade do monitoramento e avaliação. É outro aspecto que a gente deve estar sempre se norteando e sempre se policiando. De quanto em quanto tempo nós vamos estabelecer esse monitoramento e essa avaliação. Ele deve ser, para a sua atividade, se você é um executor, contínuo. Então, você tem que estar sempre trabalhando isso. O teu gestor vai, de vez em quando, avaliar para ver se daquilo, porque ele não tem só você, ele tem todos os outros para cuidar. Então, uma das formas de estabelecer essa sistemática é o chamado gerenciamento da rotina. O gerenciamento da rotina é uma estratégia de gestão, é uma ferramenta de gestão que permite você acompanhar detalhadamente e regularmente esse processo.
Então, vamos dar um exemplo do que seria esse gerenciamento da rotina. Nós podemos utilizar um período mensal. Eu lembro quando eu fui, e aí me permite fazer uma referência, quando eu fui gestor RA dos laboratórios do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, nós tínhamos regularmente uma reunião de rotina, que era todo primeiro, se eu não me engano, a primeira quarta-feira do mês. Toda a primeira quarta-feira do mês, todos os responsáveis pelas áreas que tinham as suas metas e responsável pelo método dos seus subordinados se reunia numa nossa sala de reuniões, projetávamos todas as nossas ações num PowerPoint e ficávamos o dia inteiro ali discutindo ação por ação. Eu, como gestor ambiental, como no caso do RA, coordenava isso com o diretor para avaliar se todas as nossas atividades estavam sendo adequadamente seguidas. Então, isso é um gerenciamento da rotina. E nesse gerenciamento da rotina, eu posso identificar se eu tenho desvios ou não daquilo que estava planejado. E se for identificado esses desvios, essas possíveis identificação do andamento dos sistemas, a gente pode estabelecer ações preventivas e corretivas. E aí, eu tenho um documento que eu chamo de documento chamado RNC, Relatório de Não Conformidades. Esse relatório de não conformidades, ele me permite o quê? O próprio nome diz, ele não está conforme com o que está estabelecido na meta. Então, quando eu identifico uma situação, uma anomalia ao processo, então tem algumas organizações que, em vez de chamar RNC, chama relatório de anomalia, eu vou lá e tento verificar por que está acontecendo. Estabeleço uma série de análise para verificar qual o fato, a causa do que está acontecendo, qual a base para que esse processo esteja acontecendo em desacordo com a minha conformidade, com o que foi estabelecido, e passo a avaliar profundamente. Estabeleço um relatório disso, avalio, identifico a causa, e aí nós temos várias ferramentas para isso, e depois eu trabalho com o seguinte, eu estabeleço um período de eficácia para ver se eu vou ou não, se aquela minha medida, aquela contramedida foi eficaz. Se foi, eu manualizo aquilo e tenho aquilo como uma melhoria. Outro ponto importante da verificação são as auditorias internas. O que são essas auditorias? Nós estabelecemos auditores, treinamos auditores na organização, os auditores ambientais, temos os auditores líderes, que são os responsáveis, e em 3 meses se faz auditoria em cada uma das áreas. Esse auditor, por exemplo, ele pode eventualmente abrir um RNC, porque ele verifica que aquilo que estava planejado não está adequadamente sendo desenvolvido. Por que essa auditoria interna? Para preparar a auditoria externa, que ela vem normalmente a cada 6 em 6 meses, onde que ela vai avaliar aí a conformidade, a aderência do sistema como um todo. A auditoria externa, ela só acontece quando? Quando eu tenho certificação. Se eu tenho uma certificação ISO, eu tenho uma certificadora que é autorizada pelo Inmetro para certificar as organizações, eles vão verificar se eu estou cumprindo ou não. Se eu não estiver cumprindo, eles vão me dar recomendações, vão abrir relatórios de não conformidades e vão me dar um prazo para que a minha organização possa readequar e reestruturar isso. Caso contrário, eu não consiga reestruturar, existe a possibilidade de eu perder a certificação. Ah, bom, isso inviabiliza o nosso sistema ambiental? Não, não viabiliza, mas aquele selo de qualidade que nós tínhamos dito anteriormente, que é esse exemplo que as empresas têm quando utiliza a ISO 9000, a 14000 e assim por diante, quando ela coloca isso nas suas estratégias mercadológicas, você vai perder e não vai poder mais usar. Então, a importância disso. As auditorias têm essa finalidade em qualquer ambiente, seja financeiro, seja administrativo, seja em qualquer atividade da organização. E nós, seres humanos, por mais que não gostemos, temos a necessidade de ser controlados. Isso faz parte da característica da humanidade. Gente, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção.